Muito bem, hoje estreando o nosso Conversa Boa aqui no portal NDA, com bom chimarrão. Estamos sendo recebidos aqui na propriedade do seu Osmundo Kunzler. Ele que é escritor, artesão, é poeta também, já foi agricultor, trabalhou muito na lida pesada. Vai contar um pouco sobre a história dele, como que ele se motivou para começar a escrever os livros. Ele já é autor de 2 livros, como você pode ver ali, e também o artesanato em madeira que ele faz. Depois a gente vai ver também museu que ele está, dá para se dizer assim, fazendo, né? Então, seu Osmundo, seja bem-vindo aqui no nosso Conversa Boa. Obrigado pelo chimarrão que já está servido, né? Vamos contar um pouco da história do senhor, como que o senhor começou a escrever. Quem é o seu Osmundo Kunzler? Bem, eu sou nascido aqui numa outra comunidade em 1945, portanto, quase 78 anos. Certo. Vou completar junto com o nascimento de Jesus. No dia 25 de dezembro o senhor faz aniversário. Isso mesmo. A família do senhor, como que é? Quantos irmãos o senhor teve? Pai, mãe, são originários da onde? O pai e a mãe vieram de Selbach, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Pera, por aí. Eu sou o filho do meio de uma benca de 14 irmãos. 14 irmãos, olha só, 14 irmãos, gente, família grande. Hoje família grande, né? Mas para a época... Na época era comum, a maioria tinha acima de 10. Sim. Era comum, porque todos viviam na simplicidade, daí não tinham os gastos que tem hoje com o filho. E como que era viver antigamente? Olha, o mais simples possível, né? Não se gastava muito em comprar brinquedos, por exemplo. Praticamente nada de brinquedos. As crianças, quando já um pouco crescidas, o pai dava uma ajudazinha, né? E fabricavam eles mesmos os brinquedos. Certo. Não era costume comprar uma coisa, que hoje é bem diferente essa parte. Se falando de família, a família do senhor, seus filhos, sua esposa, Dona Catarina, né? Catarina. Como que foi? Como que conheceu a Dona Catarina? Quantos filhos, quantos netos? Enfim, se já tem bisnetos, não sei, o senhor que vai contar, né? Conheci ela morava na cidade, no outro lado da cidade. Aqui de Saudades? De Saudades. Os pais tinham 2 chácaras do lado da área urbana. Primeiras chácaras do lado, né? Sim. Aí moravam, aí conheci ela e em 1970 nós casamos. Daí fomos morar no fundo da terra do meu pai, num galpão. Antigamente, nessa época, ainda era normal o casal começando num galpão. Ninguém pensou em construir casa de começo. Todos começaram em galpão. Mas um galpão que tinha tudo debaixo do mesmo telhado. A técnica veio nos anos 68 para frente. Aí apareceram os primeiros técnicos no interior. Aí, antes, então eu tinha 23 a 25 anos, até que veio a primeira mudança, a primeira dica de mudar. Antes ninguém falava disso. Então me formei praticamente em tudo no sistema antigo, que talvez estava aí por várias gerações sem mudar nada.
conforme os pais contavam, era sempre E o assim. gatinho vem fazer parte da história também, né, seus pontos? Aí eles Dá ele aqui. convocaram reuniões. Deixa ele para mim. Eles convocaram reuniões nas comunidades e meu pai, por não nem saber pedir água em português, ele é 100% alemão, mas Havia entendia essa nada. dificuldade também, né? E vocês, filhos dos seus pais, né? Os seus pais tinham essa dificuldade. Vocês falavam em português na época, nessa época? Só na escola. Só na escola. No tempo da escola, o professor às vezes traduzia uma outra palavra para os alunos entenderem melhor. Mas aí, falando das reuniões, o pai então deixou meu irmão mais velho já tinha ido, né? Já tinha casado. Daí eu fui nas reuniões e gostei. Mas, para dizer a verdade, os idosos que na época já iam para essa reunião se revoltaram. Disseram assim, o que essa gurizada da cidade querem vir ensinar nós que temos 25, 30 anos de profissão? Agora vem eles dizer que tu não pode tirar milho semente do paiol, tem que comprar milho híbrido. Não pode tratar os porcos ali com espiga de milho inteira, raiz de mandioca inteira, lavagem, pasto. Imagina, nós plantamos pasto para tratar porco na época. E daí disseram, não, tem que fazer ração, tratar os porcos com ração, mas isso era um nome muito pesado. Muito estranho. Muito estranho. Porque precisava comprar os ingredientes separados na época. No começo era assim, né? Comprava 3, 4 ingredientes e o milho tinha em casa e misturava uma ração para os porcos. Certinho. Então tinha um ou outro agricultor que adotou essa técnica. E eu fui um dos que mais iam lá, era vizinho, tio meu inclusive, que construiu um chiqueiro do estilo da Kareski. Era um estilo onde a baia ia 1,5 metro para fora do telhado, a céu aberto. Sim. Né? Para os porcos apanhar sol e chuva. Essa era a técnica. Era a primeira técnica. E raça melhor. Né? Aí era o porco comum foi extinto. Praticamente os técnicos não admitiam. Isso era em que época, que ano, que década? Isto foi nesses anos de 68 para frente. Sim. O senhor já casado ou ainda não? Nós casamos em 70. 70. Aí 2 anos já o vizinho tinha isso. E aí eu acompanhei, assim, bem de perto, o andamento, a forma de trabalhar. E o senhor sempre se aprimorando para levar até a sua propriedade, então, que Sim, futuramente veio a ser aqui onde que a gente está, na linha Coxilha, interior de Saudades, ou teve em outro lugar antes daqui que se fixou a propriedade? Nós viemos lá de Tigres, onde eu nasci, logo para cá, terceiro ano de casado. Essa, vamos dizer assim, é um dom, uma missão de ser escritor. Como que veio isso do senhor? Conta para nós. Eu, desse tempo de aluno, eu sempre gostava de poesias. O professor, na época, fez questão de celebrar um pouco dias especiais, né? Dia das Mães, Dia do Professor também, Dia da Criança bastante, Independência, era sempre uma das mais importantes, e 7 de setembro. E aí ele dava leituras ou alguma coisa
opcional para os alunos escolher e ensaiar para apresentar no dia. E eu sempre fiz questão de escolher poesia, que ele tinha nas opções, né? Gostei. E acabei também gostando de escrever, assim, versinhos simples, bem simples. Até tenho guardado, não sei onde vou ir achar, daquela época, alguns versinhos, né? E fui aperfeiçoando. Depois a gente fez versos de romance, de coisas da roça, né? Mas não nunca pensando em compor um livro na época. Aquela vontade de livro veio bem depois pela mudança do sistema. Quando a técnica pegou, veio cooperativa e tudo, né? Assistência, veio motosserra, veio trilhadeira, motor, prensa de cana, então deu uma mudança brusca assim, de avanço. E aí eu notei que nosso passado ia ser enterrado para sempre, né? Ia desaparecer da linguagem, em tudo, nas conversas, todo mundo só falava das coisas novas, né? Uhum. Daí pensei, olha, se a gente quiser salvar uma coisa do antigo sistema, é dessa forma. Aí deixei esses versinhos de lado, essa ideia, e só trabalhei mais isso. Certo. Então, de cada coisinha que se vivia no interior, tem poesia, tem de tudo que se trabalhava. O senhor tem 2 livros publicados, né? Quanto tempo que o senhor levou para escrever esses livros? São livros de poesias. Quanto tempo que o senhor levou para escrever esses livros? Este primeiro, quando começou essa mudança toda, eu decidi de colocar no papel para salvar a história. Certo. Comecei logo depois. Daí, quando começamos a ter família e ali adquirimos essa propriedade, aí eu só escrevia e guardava, mas não com sempre o sonho, sim, de salvar um dia em livro, mas no correr do tempo. Foi indo e nós não se damos bem aqui financeiramente, bastante doença e tudo. Bastante dificuldade no começo? Muita. Eu mesmo tinha. Eu me livrei disso só por milagre mesmo. Eu tinha problema de coluna, né? Uhum. E aqui no livro tem a história. O senhor conta? Posso contar? Não, no livro o senhor conta as dificuldades que vocês tiveram. Sim. Mas só a minha dificuldade. Certo. Então só escrevia e guardava. Como que o senhor escrevia? Tinha caderno? Como que era o papel? Então já tinha, mas antigamente não. Eu pegava no comércio, não tinha mercado separado, era comércio geral. Uhum. Lá tinha de tudo que o agricultor precisava. E lá se comprava tudo avulso, farinha, açúcar, erva, tudo em caixa grande, e se pegava a quantia que se queria e enfiava num saco de papel. Esse papel eu usava para escrever. No tempo de solteiro. Uhum. Pegava o papel mais ideal e escrevia. Mas depois de casado eu deixava tudo em qualquer papel, mas guardado, tudo bem guardadinho. Só depois, quando nos aposentamos, imagina quantos anos estava ali parado. Sim. Aí um tempo ainda deixamos para nos ajustar nas finanças, e aí eu disse, agora eu vou trabalhar o livro, primeiro livro, 2007, este aqui. Memórias e Evidências, 2007.
e o outro é das raízes aos frutos. Sim. Então, Aqui diz, sua vida sua vida se faz poesia. Aqui diz, crianças estudando raízes para chegar aos frutos. sim. Desenho. Então eu fiz poucos livros porque não se sabia se vende ou não vende. Eu fiz assim por conta, tudo. Que editora, quem que se interessou para estar publicando esses textos? Esse aqui foi feito na gráfica de Xanxerê. Essa aqui é do Pinhalzinho. Então, só eu comecei a vender, tive experiência, e vendi logo, 300 exemplares. E daí, deixei fazer na segunda edição, e fiz a segunda edição, mais 300. Certo. Em poucos meses tinha vendido. O pessoal vinha até na rua da cidade, pararam o carro e queriam livro. Vocês não do livro? Sim. Eu sempre tinha caro. Aham. E aí insistiram, mas tu não pode parar, tem tanto assunto ainda para trás, tem que fazer mais, tem que trabalhar para frente, ou talvez um dos filhos continue. Daí eu pensei, agora que estou mais folgado, né, já que a propriedade estava passando para o filho, Sim. eu vou tentar. Mas aí eu tomei o propósito de fazer um pouquinho mais aperfeiçoado. Todo ele rimado duplamente. Tudo rima dupla nesse livro. Aham. E colocar a história dos balseiros. E também se ouvia falar um pouquinho, mas ninguém sabia a coisa mais exata. Aí o filho que está em Chapecó, ele disse, ele era instrutor de fumo, pai, eu vou achar, eu sei de alguns lá no interiorzão que era balseiro. Ah, então ele ia conversar com ele e ia me levar para lá. Daí ele conversou com a família de Sari, ele pegou um treco e dá farto. Já não existe mais. Não, vive ainda, Ah, vive. mas não consegue mais. Ah, Aí eu estava no chongo, minha ideia. desanimou. De repente na Centro-Oeste aparece um senhor de Pinhalzinho dando entrevista de parceiro. Ah, é. Vive hoje, eu acho. É. Tal de Francisco Freitas. Certo. Daí fui na rádio e pedi o número, daí o Hernani Edson disse, ele é meu vizinho, vizinho de frente. Daí fui lá e daí conversei com ele. Mas ele ficou muito feliz de alguém se interessar em colocar um livro essa história. Muito feliz. Além de escritor, o senhor é artesão também. Conta um pouco sobre isso. Eu já fazia isso de solteiro. Eu me ocupava nos dias de chuva ou muito frio, que não estava para ir para a roça, às vezes não tinha serviço para fazer num clima assim. O pai tinha um porão alto que nem o nosso ali. Lá tinha umas ferramentas. No ano 60, o pai conseguiu construir a casa, a primeira. Então, só uma coisa, voltando atrás. Dos 14 filhos, meus irmãos, só a mais nova nasceu dentro de casa. Todos os outros no galpão. Então, imagina quantos anos seria no galpão. Tá, então, quando foi construída a casa, o construtor começou de tudo dentro do isso. Cavar os buracos para cepo e tudo, né? Casa de madeira. E completou até o final.
E eu gostei. Comecei a me interessar por certas coisas e já fiz coisinha até para vender, ventiladeira, para limpar cereais, essas coisas. Enfim, comecei a fazer camelas, que na época se vendia muito, muito. Em poucos dias, poucas semanas, eu tinha uma lista de pedidos de camela, porque só tinha ciganos na época que passavam, vendiam bacia de cobre. Eu não vou querer mais. Não. E muitas coisas que cigano produzem e vendem, daí passavam. Eles vendiam muitas camelas no interior porque não tinha bacia de plástico ainda. Sim. Só veio depois. E cada família precisava de camelas. Então um dia desses, não faz muitos anos, andando na cidade, um senhor disse: você lembra que a minha mulher um dia fez pedido de camelas? Eu disse: olha, pode ser, eu sei que quando mudamos de lugar, né, levei a lista junto e não consigo mais achar. Era um papel simples e tinha quase 30 pedidos de camelo. Pode ser que ela tenha sido inscrita. Pois é, ele disse: tu faz ainda? Eu disse: podia fazer, mas hoje não se pode mais derrubar cedro. Porque tem que ser um cedro velho, senão a árvore nova não presta. O que mais tu faz? Então eu falei: olha, faço corrente, ele disse, corrente. Tu faz uma corrente para ela está de aniversário, eu quero fazer uma surpresa para ela. O livro e o museu é uma coisa no mesmo sentido. Certo. Os livros trazem a história do sistema antigo por escrito, traz no papel, e o museu, lá eu mostro com que utensílios a gente trabalhava. Então tá. Vamos lá ver? Vamos lá, Sismundo? Vamos. Beleza. Aí, então, temos o livro que fala a história no papel, e aqui rever o passado é reviver. Olhando aquilo que se utilizava na época, tudo antes de 1970. Nada além desse ano. Antes que veio motosserra, veio trilhadeira, esses motores, né? Antes que veio luz elétrica. Aqui não tem nada de coisa que funciona com eletricidade. Então, façam esta casa como se fosse a de vocês e venham ver o que tem de interessante para vocês olhar. Aqui então está tudo marcado por plaquinhas, por repartições para não misturar as peças, os itens. Ao todo nós temos 200 itens, em torno de 200. Aí tem a parte da infância, adolescência, tudo que as crianças e adolescentes utilizavam, coisa de escola, de brincadeiras, né? Aqui fiz umas em tamanho reduzido, mas funciona. Tudo assim, era feito assim, que os pais e os filhos mesmo construíram carretinhas e tudo que é brincadeira. Arapuca, esta aqui é uma serinha que no meu tempo de escola tinha essas madeirinha prensada com desenhos de árvore, de fruta, de bichinho, né?
e se recortava, por isso essa serinha bem fininha e aqui muito espaço para poder serrar assim as voltinhas, né? Era do meu tempo de escola essa ali. Este aqui era o nosso estojo de lápis. Essas canetas de hoje não existiram, era um tipo diferente que se enfiava ali no tinteiro e escrevia. Não tinha essas canetas de hoje, né? Aqui tenho, antes que tinha caderno, quando eu fui na escola já tinha caderno, mas meus irmãos maiores usavam esta lousa, chamam. Aí se escrevia aqui, podia se apagar aqui também, e aqui tem um lapisinho dentro que serve para fazer essa escrita. Esse ali. Não sei que material que é, ele é novo, não foi usado ainda. Então, aqui se escrevia, o professor corrigia e se colocava o tema de casa, fazia em casa, depois levava lá, apresentava, ele dava nota, marcava, e se apagava tudo e escrevia de novo. Era caderno único. Tem várias coisas ali, boneca feita cabelo de milho, que é simplesmente uma madeirinha ou um sabugo, as meninas usavam, né? Essa aqui que eu falei, não cheguei a falar, isso todos tinham, simples caretel de linha, feito assim, já tinha, na cidade tinha carinhos com esse modelo. Passamos para a cozinha, que tem uma infinidade de coisas. Aqui banheira que uma família deu, criou 5 filhos, tudo nessa bacia de dar banho para os filhos. Esse se pegava tamanho grande porque não tinha mangueira plástica para trazer água para dentro de casa, do galpão. Então se levava baldes grandes para ir lá buscar na fonte. Esse era o tipo de fogão que nós também tínhamos assim. Por dentro é tudo tijolo e por fora, então, para ficar mais uma aparência melhor. Aqui tem as lenhas. Este tinha feito de solteiro. Quando casamos, embora tendo ido morar num galpão cheio de fresta, eu fiz os móveis, tudo que tinham as casas de famílias com financeiramente boas, né? A gente sabia o que eles tinham e eu tentei fazer tudo, né? Tem este aqui fiz novo porque ele estava estragado. Esses 3. Esse aqui. E guarda-roupa e tem lá dentro. O guarda-louça vendi. E tem umas camelas que eu fiz na época. Esta aqui era a máquina que a mãe fazia para os 14 filhos e o pai e a mãe. Tudo nessa máquina. Só roupa de domingo, de Natal ou coisa assim, daí levavam para uma costureira. O resto, ela fazia tudo ali. Então aqui tem coisa de tomar banho, né? Que também era, quando não era tomar banho numa bacia ou no lugar de lavar roupa, né? Num cocho assim grande. Alguns já tinham isso, nós nem tínhamos isso. Aqui tem 7 tipos de lampião
que se utilizava antes que veio a luz elétrica, né? Esses então eram os 2 últimos, depois do liquinho veio a luz elétrica. Isso aqui também era do tempo de lá em casa, deve conhecer, né? Esse é para bater nata, transformar em manteiga, se colocava a certa altura e fazia isso ali. Ele por dentro tem, ó, tipo assim, daí bate tanto até que tudo vira manteiga. Camelas, essas eu fiz todas. Essa era, só para contar uma coisa engraçada. As famílias lavavam a louça em cima da mesa numa bacia assim. E jogava água pela janela, lá fora, pato, galinha, tudo, ia lá dentro tentar achar uma coisa para comer. Eu já fazia uma pia. Deixei ser uma plancha mais larga e embuti ela assim no meio. Mas aqui embaixo era um pedaço de bambu de taquara, tirado os nó, e enfiava lá na parede fora também, no mesmo buraco que nem os outros. Aí não tinha esgoto, essas coisas. Ninguém tinha. Tudo jogado pela janela. Mas eu achando que seria uma coisa já melhorada, só tinha bacia melhorada, mas o resto era o mesmo. Mas ela começou a estragar aqui nesse lado, daí tirei. Essa era para lavar as mãos, essa para lavar os pés. Ferros consegui 2 gerações, né? O primeiro, quando eu me lembro, era esse o modelo, e depois já apareceu um outro. Mas todos esses são só com brasa, né? E um oratório em cada família tinha, outros menos, outros mais. A maioria, nos domingos, se ajoelhava assim, com a família e se rezava terço, se cantava, tudo em alemão, tudo. Mas era comum. A gente valorizava muito a fé, a oração, muito mais do que hoje. Não tinha uma refeição sem oração, né? Isso era assim uma regra de família. Isso aqui é uma Bíblia antiga, esse é o texto, chamava de texto, dos cantos antigos da missa e orações antes do Concílio Vaticano II. A missa era em latim, o padre de costas.